Hi guys, what's up? Eu sou Paulina Nadege, professora de inglês na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Alberto Medeiros Duarte Sobreira, em Princesa Isabel, Paraíba. Bem, nesse momento de pandemia da Covid-19, nós professores estamos disponibilizando a aula online para que você, aluno, possa continuar aprendendo em sua casa. Essa aula é direcionada aos 8º anos e o assunto é o verbo can. Welcome to our English class. This class is about the verb can. Can é o verbo poder. É o que a gente usa para falar de nossas habilidades, permissões. É interessante falar, antes de qualquer coisa, que o verbo can é um verbo especial. Ele faz parte dos modal verbs, dos verbos modais. E o que é isso, verbos modais? São aqueles verbos que possuem regras diferentes dos outros verbos desse idioma. Observem dois verbos, um verbo simples e um verbo modal, em algumas frases. Vocês irão perceber algumas diferenças, algumas modificações no verbo simples que no verbo modal não vai existir. No verbo modal, vai permanecer a mesma forma que ele é no infinitivo. Então, se você tem um verbo simples, como o verbo to work, e for trabalhar ele em algumas frases, você vai perceber que, dependendo da situação, ele vai sofrer alteração na sua forma de escrever. Se eu tenho I work, quer dizer, eu trabalho. He works, ele trabalha. Mas observe que eu já tive que colocar um S nesse verbo, porque ele foi conjugado na terceira pessoa do singular do simple present. Na gramática diz que tem que colocar um S. E se eu tenho I am working, eu estou trabalhando, eu já trabalhei uma outra forma do verbo. Aqui eu utilizei o gerúndio e coloquei ing no final dele. Então vejam que todas essas mudanças, ing no final do verbo, s no final do verbo, nada disso vai acontecer no verbo can. Por isso que é mais fácil estudar o verbo modal. O can você não vai ver nunca ninguém dizer I can, he cans, you canning, I am canning. Não existe isso no verbo modal. Então, essas alterações aí são descartadas nos verbos modais. Ele vai ser escrito da mesma forma em todos os pronomes. Observem a estrutura na forma afirmativa. Aqui ao lado vocês vão perceber que a ordem é essa. Sujeito, verbo auxiliar, que no caso é can, verbo auxiliar can, mais verbo principal, mais um complemento. O verbo auxiliar can, ele está na frase para ajudar a especificar mais o sentido do verbo principal. Vejam os exemplos aí. I can dance very well. Eu posso dançar muito bem. You can dance very well. Você pode dançar muito bem. He can dance very well. She can dance very well. Então, vejam que o can não mudou, não acrescentei yes, não acrescentei ing em nenhum dos pronomes. A única coisa que mudou aí foi o sujeito da frase, que são os pronomes, mas o can se escreve do mesmo jeito em todos eles. E aí, percebam que o can foi utilizado sempre antes de um verbo principal. Ele tem que estar acompanhado de um outro verbo, e esse outro verbo não pode vir com to, tá? I can dance. Dance vem do verbo to dance, dançar, mas na frase, junto com o can, junto com o modal, os modais não admitem que o próximo verbo comece com partícula de infinitivo, então tem que tirar esse to, certo? Na forma negativa, temos a forma negativa do verbo can, nós precisamos colocar a palavra que nega not depois desse verbo can. E aí ficará cannot e contraído can't. Exemplo, you can park here. Você pode estacionar aqui. Negando, you cannot park here. Ou então, you can't park here. Resumindo, a negativa de can, cannot ou can't. Quanto à forma interrogativa, nós faremos uma inversão do sujeito com o verbo can. O verbo auxiliar can vai para o início da frase e no final da frase nós mudaremos a pontuação que existe por um ponto de interrogação, pois é pergunta. Nos exemplos, he can sing. Ele pode cantar. Estou afirmando. Se for perguntar, can he sing? Ele pode cantar? Dessa outra frase.
She can drive. Ela pode dirigir. Perguntando, can she drive? Ela pode dirigir? Aproveitando que nós estamos fazendo perguntas, vamos aprender também a dar respostas curtas, short answers. Quando eu perguntar, can he sing? Você pode dar duas respostas, uma positiva e uma negativa. Você vai dizer, sim, ele pode. Que eu perguntei, ele pode cantar? Sim, ele pode. Yes, he can. Eu usei o he, que foi o pronome que eu usei também na pergunta. E no final da resposta eu coloco can, que é o verbo lá do começo da pergunta. Yes, he can. Se for negar, no, he can't. Por que can't? Porque você disse no. Está negando? Não, ele não pode. No, he can't. Nessa outra pergunta, can she drive? Ela pode dirigir? Yes, she can. E se for negar, no, she can't. Não, ela não pode. Outro exemplo. Can you help me? Can you help me? Você pode me ajudar? Yes, I can. Negando, no, I can't. Ok? Nós podemos utilizar o verbo can em algumas situações interessantes. Veja bem. Usa-se o verbo can quando você for falar de capacidade ou habilidade que alguém tem ou tinha. Exemplo, César Cielo can swim. César Cielo can swim. César Cielo consegue nadar. Então, é uma habilidade que ele tem. Use o verbo can, então. Pelé could play soccer when he was 20. Pelé could play soccer when he was 20. Pelé podia jogar futebol quando ele tinha 20 anos. Eu usei o verbo no passado, aí could, porque é uma habilidade que ele tinha, certo? Outra ocasião que nós podemos usar o verbo can é quando você quiser pedir permissão para fazer alguma coisa. Can I go to the toilet, please? Can I go to the toilet, please? Eu posso ir ao banheiro, por favor? Você está pedindo permissão, você vai usar o verbo can. Nós também podemos até trocar esse verbo can por o verbo may. Quando for pedir permissão para fazer alguma coisa, nós podemos trocar por may. May I go to the bathroom, please? May I go to the toilet, please? Eu posso ir ao banheiro, por favor? Nesses exemplos, eu usei o verbo may no lugar de can, porque está pedindo permissão para fazer alguma coisa. Nesses casos, é permitido. Bem, em outra ocasião em que nós podemos usar o verbo can é quando você quiser pedir que alguém faça algo para você. Veja, can you open the door, please? Can you open the door, please? Você pode abrir a porta, por favor? Está pedindo que alguém faça algo para você. Outro caso em que podemos usar o verbo can é quando você quiser pedir algo. Can I have a sandwich, please? Can I have a sandwich, please? Eu posso pegar um sanduíche, por favor? Você está pedindo algo. E uma outra ocasião em que nós podemos usar o verbo can é quando estiver indicando possibilidade. Veja, something can go wrong. Something can go wrong. Algo pode dar errado. Nessa frase, o verbo can indica possibilidade. E também tem essa outra frase como exemplo. He could be at home now. He could be at home now. Ele poderia estar em casa agora. É uma possibilidade também. Reparem que nesse último exemplo, eu não usei can, eu usei could. Por quê? Could é o passado de can. Nesse caso, ele está como possibilidade, mas entendam que o passado de can é could. Vejam a frase. She can drive. Ela pode dirigir. No passado fica she could drive. Ela podia dirigir. Could, a forma negativa dele é could not. Contraindo, couldn't. Exemplo. He could sing very well.
ele podia cantar muito bem. Na forma negativa, he could not sing very well. Ou he couldn't sing very well. Ok? Pessoal, o assunto é esse. Estudem mais, assistam mais esses vídeos para que vocês possam aprender melhor e também que possam responder esse exercício que vem a seguir. Okay? Exercises. Number 1. Na questão 1, eu estou pedindo que vocês escrevam as frases na forma negativa. Aqui vocês irão poder utilizar as duas negativas que eu ensinei, a negativa por extenso e a negativa contraída. O que é que vai para a forma negativa? Apenas o can. Então, ó, she can walk, ela pode caminhar. Vai ficar she cannot walk, ou então she can't walk. E isso vocês irão fazer nos outros quesitos também. 2, number 2, é para você colocar na forma interrogativa. Lembrem, forma interrogativa, nós só precisamos fazer a inversão do verbo auxiliar can com o sujeito da frase, que é o que vem antes dele, certo? E no final vocês irão mudar a pontuação que existe por um ponto de interrogação. Prestem atenção na questão 3. Essa questão 3, number 3, answer the questions, choose the answer here. Vocês irão responder a essas questões aqui, utilizando essas respostas. Eu irei traduzir as questões e vocês traduzem as respostas em casa para poder completar os espaços, para poder colocar a resposta no seu devido lugar. Na letra A, assim como até a letra E, todas elas começam com what can you do? What can you do? What can you do? Tudo isso quer dizer o que você pode fazer, o que você pode fazer, o que você pode fazer. Só vai mudar o final de cada uma. Na letra A diz assim, ó, what can you do with your hands? With your hands. O que você pode fazer com suas mãos? Aqui você vai achar a resposta. Tem mais de uma. Algumas questões só vai ter uma resposta, outras vai ter mais de uma. Todas elas também começam assim, ó, I can. Nós já vimos que can é o verbo poder, então eu posso escrever. I can write. Essa resposta cabe para a pergunta da letra A. Então, você escreve ela aqui, mas existem outras. E aí, você completa com as outras. Mesma coisa você vai fazer nos outros. What can you do with your nose? O que você pode fazer com o seu nariz? Procurar a resposta aqui e colocar a resposta neste local. What can you do with your mouth? O que você pode fazer com sua boca? What can you do with your eyes? Que você pode fazer com seus olhos, eyes. What can you do with your ears? Que você pode fazer com seus ouvidos. Então, você vai escolher a resposta e colocar no seu devido lugar, ok? Na questão 4, change to the past tense. Estou pedindo que você mude para o tempo passado. Past tense. Modelo. Model. I can help you. Eu posso ajudar você. Passado. I could help you. Você vai fazer isso também, todos os pronomes, nada difícil, só muda o verbo auxiliar can para o tempo passado. E na quinta e última questão, vocês vão completar, complete, use these expressions, play football, drive the car, cross the street. Você vai completar os espaços e vai usando as expressões aqui, ó. Play football, drive the car, cross the street. A letra A já está respondida à pergunta. Eu já usei play football aqui. O rapazinho está perguntando se esses dois aqui, ó, can you play football? Se eles podem jogar futebol. E aí eles responderam, yes, we, que é nós podemos. Yes, we can. Já está respondido. Você então não vai mais usar play football porque as outras imagens agora são outras ações. Esses dois aqui estão perguntando se essa mulher, ela pode dirigir. Então, aqui está faltando a pergunta. Ela pode dirigir? Ela pode dirigir o carro? Então, vai ser qual dessas expressões dirigir o carro? Drive the car ou cross the street? Você coloca aqui. Lembrem que tem que começar com o verbo auxiliar a pergunta, ó, tem que começar com can. Depois é que você coloca a expressão. E também depois você responde, dá a resposta curta. Sim, ela pode. Sim, ela pode. Veja que todas as respostas têm yes. Então, é porque todas são positivas, né? E no último desenho, nós temos um rapaz perguntando se esse garoto pode
cruzar a rua, atravessar a rua. Então, ele vai dizer, você pode atravessar a rua? Sim, eu posso. Tá faltando aqui o verbo auxiliar, a expressão cruzar a rua e a resposta do menino. Sim, eu posso. Pessoal, o exercício é só esse. Espero que vocês assistam os vídeos mais vezes para fixar bem o assunto. Bye bye and I'll see you next class.